Boa. Então, galera, bom dia. Quinta-feira. Bom dia. Excelente estar aqui com vocês para essa reunião. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos técnicos, assuntos operacionais, para a gente dar continuidade aqui à nossa integração, né, do programa de estágio de vocês, para a gente estar cada vez mais alinhado. Essa é uma reunião que é importante tanto estagiários quanto professores participem para conhecer, né, o nível teórico e prático de vocês aí como estagiários, e também para conhecer o- os fatores operacionais que a gente vai trazer à tona aqui nessa reunião. Então, Maria e Sérgio, sejam muito bem-vindos. É bom ter vocês aqui. O Sérgio vai falar sobre um artigo científico de treinamento intervalado de alta intensidade. A Maria vai trazer alguns apontamentos aqui sobre o dia a dia dela, de estágio e sobre as coisas que ela tem aprendido. Vou começar hoje pelo, pelo Sérgio, tá? Que aí o Sérgio vai começando, vai dando tempo do pessoal entrar para eles ouvirem também o que a Maria tem para dizer. Sérgio, a palavra está com você. Beleza, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre treinamento de HIIT para pessoas com diabetes tipo 2, né? Falar também dos benefícios, dos cuidados e das estratégias sobre esse tipo de exercício, né? Bom, tá. Tá. Então, eu vou falar sobre treinamento sobre diabetes tipo 2. Começar, é importante falar sobre o que é o tipo 2, né? Diabetes tipo 2, né? Quais são as suas principais características? Só ajeitar aqui só um minutinho. Nada. Calma. Obrigado. Tá bom? Tá. Então, vou falar sobre diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica, né, que é crônica, caracterizada pela resistência à insulina ou diminuição da produção dessa insulina, né, pelo pâncreas, né? Isso resulta em alguns cuidados, né? Resulta em níveis elevados de glicose, né, no sangue, no açúcar no sangue, no caso, que é uma condição conhecida como hiperglicemia, né? E como combate, né? Como a gente pode combater esse tipo de diabetes, né? Em relação aos exercícios físicos, né? Isso gera o quê? Gera excesso de peso, obesidade, gera sedentarismo, né? Para a gente combater isso tudo, né? Ter idade avançada, má alimentação, então o exercício físico é apropriado, voltado para esse tipo de diabetes, né? Tipo 2, é importante para evitar esses tipos de características que eu acabei de citar aqui, né? E aí, o HIIT, ele é o quê? Ele é um tipo de exercício que alterna períodos curtos de atividade física intensa com períodos de recuperação ativa ou descanso, né? A gente pode dar um exemplo, como, por exemplo, correr em alta intensidade 30 segundos e caminhar 1 minuto, né? Repetindo esse ciclo aí por 15 a 30 minutos, um tipo de exercício que a gente pode utilizar. O diabetes tipo 2, a gente pode falar um pouco dos benefícios do HIIT em relação ao diabetes tipo 2, né? Por exemplo, perda de peso e redução de gordura visceral, que contribui para a melhora do perfil metabólico, especialmente importante em pessoas com sobrepeso e obesidade, como seria anteriormente. Uma outra característica é o tempo reduzido de treino, né? Que é ideal para pessoas com rotina corrida, que tem pouco tempo de treino, né? Já que as sessões são eficazes e podem durar ali entre 15 e 30 minutos, né? Ou seja, entre 15 e 30 minutos de treino já vai ser eficaz para esse tipo de pessoa para conseguir realizar um treino de forma adequada. Outra característica é a melhora da saúde cardiovascular, que isso acarreta em reduzir a pressão arterial e reduz os níveis de colesterol LDL. Então, é outro benefício que é do HIIT para pessoas que têm diabetes tipo 2. Os cuidados que a gente tem, né? Os cuidados e recomendações que são importantes, né, nesse caso. O HIIT, ele é muito seguro, né, para muitas pessoas com diabetes tipo 2.
Porém, é essencial observar alguns detalhes, alguns pontos que são importantes mencionar aqui. O primeiro é a avaliação médica prévia, né? A gente tem que ter, antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é muito importante passar por uma avaliação médica, né? Especialmente se a pessoa tiver algum tipo de complicação, como neuropatia ou problemas cardíacos. Então, é de suma importância ter a avaliação médica antes de qualquer tipo de exercício, né? Antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. Outro ponto é monitorar a glicemia, né? Um cuidado que deve ter. Que isso quer dizer? Medir os níveis de glicose antes e após o treino, principalmente no início do programa, né? Quem tem diabetes, né, tipo 2, também tem que seguir esse protocolo, que é muito importante fazer isso antes e depois do treino. Outro ponto é evitar treino em jejum, né? Que isso pode aumentar o risco de hipoglicemia, especialmente quem faz uso de medicamento, né? Que aumenta a liberação de insulina. Então, tem que ter esse cuidado também e evitar treinar em jejum quem tem esse tipo de diabetes. Outro ponto é usar calçado adequado. A prevenção de lesão dos pés também é essencial, especialmente para quem tem neuropatia periférica. Então, tem que ter o seu sapato, né, o seu adequado para tipo de treino em estúdio, em academia, enfim, exercício físico, né, para praticar exercício físico, porque tem quem tem diabetes tipo 2. E o outro ponto que também é importante é para começar devagar, né? Iniciar o treino com intervalos de baixa intensidade e vai aumentando gradativamente conforme o condicionamento for melhorando. Então, não dá para começar já com nível alto, senão a pessoa pode ter algum tipo de problema durante ou após o treino, né? Então, tem que sempre começar devagar. A gente pode concluir com isso tudo, né? Que o HIIT é uma ferramenta eficiente para controle de diabetes tipo 2, claro, seguindo todos esses protocolos que eu acabei de citar, né? Não dá para pular etapas, né? Que oferece benefícios metabólicos e cardiovasculares em curto período de tempo, com orientação, obviamente, de um profissional e monitoramento adequado para realizar os exercícios de forma adequada. Esse tipo de treino pode ser incorporado com segurança à rotina desse indivíduo, né, dessas pessoas que possuem diabetes tipo 2, e além disso promove qualidade de vida e bem-estar a ela, né? Então acho que isso é muito importante, seguir esse passo a passo que a pessoa que tem diabetes tipo 2 vai conseguir ter um excelente resultado, né? A médio e a longo prazo com os exercícios. Basicamente é isso. Maravilha, Sérgio. Primeiramente, obrigado pela sua dedicação aí. Pô, te dei essa missão foi terça-feira, pegou o artigo, fez uma pesquisa aí, deu para ver que você estudou. Parabéns. Diabetes é hoje, né, junto com a obesidade aí, uma doença criticíssima, porque está relacionada com comportamento sedentário, está relacionada com uma doença que é a obesidade, comportamento sedentário, que cada vez mais aumenta aí em toda a população, especialmente nós adultos. Crianças estão cada vez mais sedentárias, obesas e diabéticas, né? Propensas a diabetes. Então, um excelente artigo. Primeira pergunta, qual foi o artigo que você estudou? Foi um artigo, na verdade eu cheguei a pesquisar alguns, né? Tipo, em torno de Alguns, três a... mais de um. Eu pesquisei, para ser sincero, 4 artigos. Aí eu peguei, li um pouco de cada, né? Cada um fala com uma especificação diferente, mas sempre voltada para o mesmo assunto, para as mesmas características. Claro que muda um pouquinho de um para outro, né? Mas eu acabei pegando, li os 4, aí peguei algumas informações de um, aí peguei outras informações de outro, então não foi especificamente um só, né? Peguei um pouquinho de cada, mas basicamente eu li 4, mas peguei informação de 3, porque um eu achei que estava muito, praticamente igual, né? Então não tinha necessidade de também pegar esse outro. Mas foram 3 artigos que eu cheguei a pesquisar, voltados para o RIT, né? Mas como é que fala, de faculdades, né? De alunos que fizeram já formados, né, de faculdade de educação física. Aí eu li e fiz um resuminho, né, que engloba esses 3 artigos em um só, né? Ficou dessa forma. Beleza, beleza. Então, assim, quando a gente está fazendo uma apresentação, é legal você trazer a referência. No caso da gente, galera que está assistindo, se interessar ao assunto, se interessar no assunto, o pessoal ter recurso para pesquisar depois. É legal também, de repente, a gente está aqui entre nós, né? Mas daqui a pouco, com certeza, você vai bombar aí
vai estar dando palestra para centenas de pessoas, aí essas pessoas vão querer pesquisar, vão querer entrar em contato com você. Então, assim, é legal tu trazer a referência. Primeiro ponto. Segundo, eu vi que você falou de HIIT, mas tu não falou da modalidade. Que HIIT é esse? É step? É HIIT de CrossFit? É, quais foram as modalidades que você fez assim? É HIIT de cardio ou HIIT de força? Essa é a minha pergunta. Os tipos de exercício, né, que a gente vai envolver no trabalho de HIIT. Vai pegar um pouco de cardio, né, um pouco, por exemplo, de bike, um pouco de corrida estacionária, polichinelo, né, o próprio esqui, né, que de fato é um cardio, como também vai pegar exercícios com peso, né. Não só peso corporal, se for iniciante, né, não dá para pegar peso já pesado com pessoas que estão iniciando, mas se for uma pessoa já de nível intermediário avançado, já começar com halter, um peso adequado, de acordo com o indivíduo que estiver praticando o HIIT, né. Mas pode ser ter cardio e ter peso corporal ou peso com halter. Tá, e foi visto algum que tenha maior efetividade? HIIT de força ou HIIT de cardio? Na verdade, os dois tipos de HIIT são efetivos, né? Dá para ter resultado, tanto dá para ter resultado para esses indivíduos que têm diabetes tipo 2, tanto praticando somente cardio, como praticando somente com peso. Ou fazer uma mescla, né? Um pouquinho de cada. Ambos vão ter resultado pelo que eu cheguei a ler, pelo que eu cheguei a pesquisar. Pronto. Tá me ouvindo? Beleza. Sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de diabetes, né? Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, a tipo 2 ela é ainda mais perigosa do que a tipo 1, né? Porque a tipo 1, o cara nasce com aquilo ali e ao longo da vida ele vai aprendendo a entender como é que tá a dieta dele, a entender como é que ele pode fazer exercício, que horas que ele pode treinar, que horas que ele pode comer, se ele pode fazer aquilo ali e dormir imediatamente, se ele precisa tomar insulina. Então, a tipo 1 ele é muito mais sábio. O tipo 2 é uma doença natural do cara que foi indisciplinado a vida inteira. E aquela doença ela é um sintoma disso e vai trazer resultados de indisciplina também, ele continuando a adotar aquele estilo de vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender como a gente vai, no mínimo de tempo possível, entregar o máximo de resultado para esse cara. E quando a gente faz treino de força, existe uma captação da célula muscular, da glicose pela célula muscular, independente da insulina, né? Porque é através do GLUT4. Os canais de GLUT4, quando a célula muscular é tensionada, então existe um estímulo tensional de força, os canais de GLUT4 eles são estendidos também, eles se abrem para que a glicose, para que a glicose possa adentrar ali a maquinaria muscular, tá? A insulina, ela faz um trabalho parecido quando ela é captada. Ela abre também outros tipos de canais de glúteo para captação de glicose, mas o treino de força, ele é capaz de estirar a maquinaria muscular ali e abrir esse canal de glúteo 4 naturalmente. Beleza? Vamos lá. É legal a gente pegar esses position stands, assim, de órgãos de consenso, que a gente passa a entender melhor os tipos, classificações e o que, que o órgão mesmo fala sobre prescrição de treinamento. O HIIT é uma opção, claro, sempre de acordo com os panoramas de cada população, existe uma prescrição. No caso dos obesos, diabéticos, etc., a gente usa muito a frequência cardíaca de reserva. Tá? E aí, sobre essas medições, tem uma outra pergunta para você, Sérgio. Você falou de glicemia, que é importante, é correto. É importante a gente medir a glicemia antes e depois do treinamento, muitas vezes durante também, em alguns casos. Aí minha pergunta qual é? Qual é a glicemia? O meu aluno chegou aqui, medi a glicemia dele, mandei ele treinar. Mas qual é a glicemia que eu vou mandar ele treinar? Qual é a glicemia que eu vou mandar ele tomar uma insulina? Qual é a glicemia que eu vou mandar ele voltar para casa e ir direto de emergência?
No caso da emergência que você citou aí, caso ele tivesse algum problema, tipo, que não pudesse treinar, ou... Exatamente. Pode haver o caso de uma pessoa estar chegando aqui com sintomas de pico hipertensivo, a gente vai aferir a glicemia dela e deu ruim, vamos mandar para emergência. Então, no caso, a gente pode, por exemplo, a pessoa com diabetes tipo 2, ela chegou para treinar. Né? No caso, antes de treinar, aferiu a glicemia. Se tiver ok, vai para o treino, porém, durante o treino pode ter algum tipo de, como é que fala, de alteração, né? E aí a pessoa, sei lá, passar mal e tal, não poder mais treinar. Ou ela pode chegar para treinar e antes do treino, no momento que aferir a glicemia, já dar ruim e não poder nem começar a efetuar o treino. No caso, você quer saber o que a gente pode fazer para evitar isso? É isso? Seria isso essa pergunta? Não, a minha pergunta foi a seguinte: na tua explanação, que foi muito rica, você Aham. falou que antes de treinar é importante a gente medir a glicemia, certo? Sim. Então, já vou trazer a resposta, tá? Mediu a glicemia, viu que a glicose do cara está abaixo Aham. de 100, 80, tem chance do cara ter um quadro de hipoglicemia. Então, manda ele comer uma bananada e vai treinar. Certo. Beleza? Beleza. Se ele aparece aqui no estúdio, a gente mede a glicemia dele, ele está com glicose acima de 200, glicose acima de 200, a gente não pode treinar esse cara, Certo. entendeu? Uma glicemia acima de 200 já é impeditivo para o treinamento, impeditivo relativo, tá? E aí a gente tem que controlar essa glicemia, entender o que a gente pode fazer de insulina, em termos de medicação, para a gente medir novamente e mandar ele treinar, para ele baixar mais ainda. Beleza? Beleza, mas teria possibilidade da pessoa começar o treino abaixo de 200, aí tá ok para treinar. E aí, durante o treino, por algum motivo, ela subir e ficar acima de 200, impedindo ela de continuar o treino, ou essa possibilidade não Então, existe? existe adrenalina, né, cortisol, vai existir uma mobilização ali de glicose, de glicogênio, na verdade, e de ácido gráfico, que vai aumentar ali os níveis de energia no sangue, tá? Mas esses níveis não vão causar hiperglicemia, tá? Tá, tá. É um caso agora alheio. Então, vai existir uma mobilização do glicogênio, esse glicogênio vai ser utilizado ali como substrato energético, gliconeogênese, mas não existe, assim, não que eu conheça, né? Eu também não sou nenhum ávido especialista, mas hiperglicemia durante o treinamento é mais alheio, mais raro do que hipoglicemia. É claro que o cara vem, pode vir muitas vezes com a glicemia correta, a gente vem, treina, o cara fica branco, passa mal, por quê? Porque é um quadro de hipoglicemia, tá? É possível. Agora, eu vou falar de uma outra coisa, Sérgio, que é ainda mais específico ainda desse público que é diabético. Ah, Chegou um cara, diabético tipo 2, tá? Tomou insulina, você vê aqui, marcou, mediu a glicemia dele, deu tudo dentro dos padrões, só que aqui tem um agravante. São 9 horas da noite. Como é que você vai prescrever o treino de HIIT dele dentro da sua aula? Tem início, meio, fim. mas o horário interfere, no caso, 9 horas da noite? Tipo, ele treina ali de 9 às 9h30, vamos botar assim, já que o vídeo dura 20 a 30 minutos. Não entendi. Por exemplo, você falou do treino, você falou 9 horas da noite, né? Seria, o aluno treinaria 9, uma aula de HIIT que dura ali de 20 a 30 minutos, né? Seria então de 9 da noite às 9h30. Seria um treino à noite, caso ele passasse mal durante o treino, é isso? Vamos dizer que ele tem 1 hora para ser atendido, ele quer fazer um HIIT, chegou para a gente aqui 9 horas da noite, 10 e meia, ele quer dormir. Como é que seria essa estrutura da tua aula? 10 da noite ele já quer dormir, então ele teria que sair da academia ou do estúdio, tipo, vamos botar aí uns 20 minutos antes, 9h40. Seria isso, né? Ele teria então 40 minutos para fazer tudo. Correto. Então, eu diminuiria o tempo da aula de HIIT, obviamente, né? Senão não teria como executar da forma como o aluno quer, né?
do tempo que ele vai ter para poder fazer tudo, né? Já que ele quer dormir às 10, ele tem que sair pelo menos uns 20 minutos antes para depois tomar banho, se alimentar, enfim, ter um tempo para até dormir. Então, esses 40 minutos eu pegaria tipo um treino de intenso de já que era de 20 a 30, eu reduziria pelo menos pela metade, uns 10 a 15 minutos no máximo, ou talvez até um pouco menos, para ele poder ter um resultado, ter um treino, né, já que ele precisa treinar, e poder aferir a glicemia antes e depois do treino, e caso necessário, durante o treino também, para poder ficar tudo no tempo, de acordo com o que o aluno vai ter disponível. Pelo menos eu faria dessa forma. Não sei também se é a mais correta, mas eu pensaria dessa forma para poder executar. Boa. Você falou pontos importantes quando a gente fala de treinamento para diabéticos e durante a noite, que é antes de dormir. E esses pontos são aferir a glicemia antes e depois, principalmente depois, tá? Sim. Treinos curtos, que se for de alta intensidade, que seja curto, tá? Em especial treino de alta intensidade de força, tá? Isso é por um fator muito específico da fisiologia do diabético, que é, deixa eu compartilhar aqui, acho que não tem nenhum dado muito relevante, mas é a hipoglicemia de rebote, Sim. tá? A hipoglicemia de rebote é a resposta tardia que o corpo vai dar de captação de glicose. Então, o cara vai treinar agora, por exemplo, um caso errado, né? Seria o cara fez o treino todo de 9 horas, aí no final a gente bota um HIIT de alta intensidade. Ele vai chegar em casa, vai tomar banho e vai deitar, não vai comer. E aí o que vai acontecer aqui, com o efeito fisiológico da captação de glicose e a queda natural da glicose pós-treino, vai acontecer durante o sono. E essa hipoglicemia durante o sono pode causar convulsões, pode causar acidentes muito graves que vão botar a vida do teu aluno em risco, tá? Então, quando se trata de treinamento de alta intensidade para diabético, a parte do horário e o momento que ele vai fazer a próxima refeição, o horário do sono dele são fatores muito importantes, tá? Entendi. Já aconteceu de aluno não, era um amigo meu, diabético, mas diabetes tipo 1, muito familiarizado com todas as rotinas dele e tal, mas um belo dia ele esqueceu realmente de se alimentar antes de dormir, usou a insulina, ele treinava força, ele era muito forte, usou a insulina, não se alimentou direito, foi dormir, ele teve uma hipoglicemia. Durante o sono, teve uma convulsão terrível, lesionou todos os músculos assim do tronco dele, porque os músculos espasmeavam e por falta de força, por conta da hipoglicemia, ah, as articulações eram do nariz, ele ficou lesionado um tempão, por conta disso ele poderia ter morrido. A Entendi. hipoglicemia, ela, às vezes, por falta de energia, você não tem força na maquinaria respiratória. E aí você literalmente asfixia dentro do próprio corpo. Beleza? Então é um caso muito importante para a gente estar sempre prestando atenção. Diabetes é uma doença metabólica gravíssima, que é muito importante a gente estar cada vez mais atualizado, familiarizado com os protocolos, etc., os valores de referência, para a gente estar entregando um serviço de qualidade e seguro. Beleza, Sérgio? Certo, tranquilo, beleza. Obrigado, então, pelas explanações. Alguém tem mais alguma dúvida? Giovana está com... Maravilha. Não, Então é isso. Fala. ele citou a neuropatia diabética, que é uma consequência, neuropatia periférica causada pela diabetes. E aí, assim, diminui a sensibilidade da periferia, do pé e tal. E você falou das extremidades. E aí você falou do calçado adequado para Isso, a calçada adequada, sim. isso. E é também importante trabalhar a estabilidade do pé, a sensibilidade do pé. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? A estabilidade do pé Isso. do aluno treinando já com calçado adequado, seria dessa para prevenir a neuropatia periférica, seria isso? Isso. Então, o que eu dei uma olhada também para dar uma pesquisada, que
quando o aluno utiliza o calçado adequado, por exemplo, porque tem muita gente que não liga muito para calçado, né? Então vai com qualquer, tipo, tênis, sapato para treinar e depois que vem a dor, vem a lesão, enfim. Então, é você utilizando o calçado adequado e tendo a estabilidade para fazer os exercícios, né? Porque tem exercícios que você vai precisar é, fixar os pés no chão, ou alguns fazer uma flexão plantar, né? Para fazer o exercício adequado. Então, acho que, pelo que eu vi, se você tiver o calçado adequado para fazer o exercício também para ter a estabilidade como você citou, eu acho que é importante e ajuda a prevenir várias coisas, né? Tipo, a lesão, a neuropatia periférica e a outras lesões que possa vir a ter caso o aluno esteja com um calçado inadequado para poder executar o treino. Então, você tendo até uma orientação, né, para saber o que você vai utilizar, né, o sapato, o calçado que você vai utilizar no treino, é importante para prevenir qualquer tipo de lesão ao aluno. Vai falar? Aí é Tá. isso, pelo menos pelo que eu vi. Maravilha. Então, Sérgio, sobre o calçado, né? A Giovana levantou uma bola aí muito importante, realmente. A parte do calçado, cara. O que acontece? Neuropatia periférica, como é que ela acontece, né? Aumenta-se a glicemia do indivíduo, a viscosidade do fluido, do sangue, aumenta. Então, ele não consegue, através das arteríolas, dos pequenos vasos, adentrar, penetrar as extremidades do corpo. Ali, as vias de circulação são muito pequenininhas. E aí, com o sangue mais espesso, mais grosso, com a maior glicemia de forma crônica, a gente vai perdendo essa circulação e aí as extremidades vão ficando roxinhas, né? Imagina isso no pé com o calçado apertado, por exemplo. O calçado apertado que diminui ainda mais o fluxo sanguíneo. Então, se o cara, aí você imagina, você bota o calçado apertado, o cara é diabético tipo 2 com uma super obesidade, para fazer uma aula de step. Sobe e desce, apertando o pé ali, meu irmão. O cara vai acabar com o pé dele, aumenta o impacto. Imagina fazer uma fissura ali que já não cicatriza com tanta facilidade. Então, imagina cai um peso no pé do cara ali, amassa o dedo dele e já não tem nem sangue indo direito para aquela articulação, para aquele membro, e aí o cara ainda se machuca. É fato até de passivo de amputação. Então, imagina o cara vem malhar para tentar curar a diabetes dele, cai um peso no pé dele e ele tem que amputar o pé. Então, assim, para vocês verem o nível de complexidade de treinar, de ter um diabético, assim, um cara obeso, né, mórbido, muitas vezes, diabético tipo 2 no nosso, na nossa forma de trabalhar, né? Então, é um negócio que a gente tem que tratar com muito carinho. Na minha experiência, eu já trabalhei com esse tipo de público, tá? No hospital universitário. A gente fazia treinamento, preparação física para esse público. Poder passar pelo centro cirúrgico. Está acabando o tempo aqui. Para esse público passar pelo centro cirúrgico e fazer redução de estômago bariátrico. Então, é um público assim, muito carinhoso também, que precisa muito da gente, eles reconhecem isso. E é uma galera que a gente precisa dar muita atenção, tá bom? É o seguinte, a gente vai deixar a Maria falar agora, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, tem 10 minutos de reunião aqui, eu vou pausar, vou encerrar essa aqui e daqui a 5 minutos a gente entra. Pode ser, Maria? Tá o áudio aqui. Pode ser, sim. Tá, obrigado. Então, até já, pessoal.